Lá vamos nós falar do processo antidumping do mel novamente. Não aguento mais falar dessa porra. Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apsologia. Eu sou Pedro Santos e vamos mais uma vez falar sobre o processo antidumping que está ocorrendo entre os Estados Unidos e alguns países, inclusive o Brasil. Se você não sabe o que é o dumping do mel, que está todo mundo comentando por aí, o que é dumping? Dumping tem duas definições. Ou quando você vende um produto abaixo do custo de produção. Então, por exemplo, vamos supor que esse lápis aqui eu fabriquei e ele custa R$10 a fabricação. Só que eu vendo a 5. Ou seja, estou vendendo abaixo do meu custo de produção. Mas você poderia se perguntar, mas qual que é a vantagem de fazer isso? Por que alguém venderia algo mais barato do que o custo que ele teve para produzir? E aí, meu caro gafanhoto, é que você não se ligou que isso pode ser utilizado como uma estratégia para quebrar a concorrência. Imagine você, apicultor, tá lá vendendo seu melzinho a R$30, R$35 o quilo, e chega lá alguém vendendo o mesmo produto a R$10. Só que a pessoa vende a R$10 tendo caixa para segurar esse prejuízo. E aí os consumidores vão começar a comprar o mais barato, afinal de contas é o mesmo produto. E aí você vai tendo dificuldade de venda, até uma hora que você vai quebrar. Na hora que você quebrar, esse que vendeu abaixo do custo de produção, ele teve o caixa para se manter no prejuízo ao longo do tempo, ele vai subir o preço dele. Ele já ganhou o mercado que era seu. Então, essa prática é chamada dumping. E a outra definição dessa mesma palavra é quando um produto de um país chega a outro país mais barato do que os produtores locais conseguem produzir. Então vamos supor que esse mesmo lápis o Brasil produza a R$10 a unidade e eu mando para os Estados Unidos. Só que lá os americanos não conseguem produzir o mesmo lápis por R$10. Lá o custo é 15. Ou seja, o nosso produto está com uma concorrência desleal. Chega lá mais barato do que o americano é capaz de produzir. Então não tem como o americano competir, o dele é mais caro. Não tem como diminuir o custo mais. Então agora que você sabe o que é o dumping, existem medidas anti-dumping, ou seja, evitar que o dumping aconteça. Em abril de 2021, os Estados Unidos processou o Brasil e outros países alegando uma suposta prática de dumping. Ou seja, esses países acusados estavam supostamente vendendo o mel a granel por um custo abaixo do custo de produção. Ou o nosso produto estava chegando lá nos Estados Unidos em um preço que o produtor americano, o apicultor americano, não conseguia concorrer com o nosso produto. Inicialmente, a taxa que os Estados Unidos alegou que tinha que ser colocado no nosso produto era de 114,5%. É claro que o Brasil recorreu e essa taxa em novembro caiu para 20% em média, tá? Isso varia porque algumas empresas pegaram a taxa maior, outras menores, mas a maioria das exportadoras brasileiras foram taxadas em 20, alguma coisa por cento. E o Brasil pediu revisão novamente dos números e a boa notícia é que agora, no dia 14 de dezembro, estou gravando esse vídeo no dia 16 de dezembro, então faz 2 dias que saiu o resultado, a taxa caiu novamente de 20% para 9,38%. Então já estamos aí num patamar bem razoável perante o que poderia ter sido inicialmente. Então os Estados Unidos pediu 114% de sobretaxa e hoje estamos aí com uma taxação de 9,38%. Mas esse não é o valor final ainda. Pode ser que haja alteração tanto para mais quanto para menos, porque o final do processo estava previsto para 3 de fevereiro de 2022. Mas devido a algumas questões de atraso aí, ele possivelmente vai se encerrar em maio de 2022. Então isso é uma coisa até que a gente tem que aprender com os americanos, que a justiça americana é muito eficiente, muito rápida. Vocês devem estar acompanhando as notícias aí, que ocorreu o julgamento dos réus da Boate Kiss
nessas últimas semanas. Então, um fato que aconteceu em 2013, somente no final de 2021 que está tendo a conclusão de toda a investigação. Então é muito demorado. Imagina o sofrimento desse pessoal todo durante esse período de espera aí para saber se a justiça vai ser feita ou não. Já nos Estados Unidos, a justiça é muito mais eficiente na maioria das vezes. Então, em questão de um ano aí, tá já tendo conclusão se houve processo de dumping ou não. O fato é que no atual momento a taxa está em 9,38%, o que é uma boa notícia. A taxa foi reduzida drasticamente, se for pensar, saiu de 114 para 20 e de 29,38%. E quem define a taxação e a validação dessas taxas são dois órgãos, que é o órgão de comércio internacional e o departamento de comércio. Então dependemos desses dois órgãos definirem aí realmente o valor final da sobretaxa que o mel brasileiro vai ter que arcar com esse custo. Então assim que tivermos mais notícias, tanto positivas quanto negativas, podem ter certeza que eu trarei o conteúdo aqui para o canal. Então, para você não ficar de fora, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like se você gostar do nosso conteúdo. E até a próxima, tchau, tchau!